Apesar da crença em fenômenos paranormais ser fundamental para a espiritualidade, muitos adeptos consideram que o aperfeiçoamento do espírito antes de sua partida da Terra seja tão importante quanto o contato após a morte. Bem, a maioria das pessoas, quando pensam em espiritismo, pensam em gente morta. E para minha esposa e eu é uma filosofia de vida. E isso é exatamente o que essa religião é. Uma filosofia de vida. A religião espírita é baseada em um conjunto de diretrizes estabelecidas pela médium Emma Hardie Brinton em 1871. Os espíritas escolhem qual dos princípios é mais importante para eles. Eu vivo minha vida baseada no quinto princípio, que é o da responsabilidade pessoal. Eu sou uma adulta. Agora eu sei o que está certo e o que está errado. E eu devo fazer o que é certo, visto que ninguém vai pagar pelos meus erros. Eu devo pagar por eles. E esta é a minha crença, o quinto princípio. Eu e minha esposa somos espíritas há mais de 90 anos e nunca obtivemos uma palavra da consciência psíquica e nós temos plena consciência do que é ser médium. O lado fenomenal do espiritismo não me interessa. O espiritismo é uma filosofia de vida. Os fenômenos não me interessam nem um pouco. Eu deveria estar no liceu. Este é o maior interesse da minha vida. O Liceu, uma escola espírita que funcionava aos domingos, fundada em 1863, teve um papel muito importante na sociedade e na educação, nas vidas dos pioneiros do espiritismo. Meu pai e minha mãe se conheceram no Liceu. Eu tenho fotografias de quando eu tinha 3 anos de idade e eu os acompanhava até o liceu, onde havia uma revelação na educação, e a educação era algo totalmente diferente do que é hoje. E nós fazíamos várias coisas. Nós marchávamos, fazíamos exercícios para o estômago. Nos anos de 1930, Albert e May Saxon se tornaram professores no liceu. Nós não tentamos fazer deles espíritos. Nós nunca tentamos fazer espíritos. Nós fazemos cidadãos de bem. Este era meu objetivo. E eu nunca tentei fazer crianças espíritas. Eu só queria ver as crianças crescendo como pessoas, bons cidadãos. Durante a Segunda Guerra Mundial, a morte já não estava confinada apenas nos campos de batalha. Os cidadãos estavam sendo bombardeados em suas casas. A Igreja da Inglaterra falhara em confortar o novo medo e as aflições daquela nação, e a popularidade do espiritismo crescera outra vez. Enquanto as notícias de mortes crescentes abalavam as esperanças de muitas pessoas, os espíritas resolveram agir e lidar com o terror chocante das mortes prematuras. Durante e após a guerra, sentávamos em círculo em nossa sala, que nós o chamávamos de Círculo de Resgate. E isto era para ajuda aos pobres espíritos de pessoas que ainda não sabiam que tinham morrido. Eles são lançados com o impulso de uma catapulta para dentro do mundo espiritual, e isso faz com que eles não saibam onde estão. Em um segundo, estão em seus corpos físicos, em outro, já estão no mundo virtual. Eles ficam confusos. Uma vez que eles estejam em nosso círculo, nossos guias espirituais poderão ajudá-los e mostrar-lhes tudo para ter uma vida melhor do lado espiritual. Resgate por mediunidade, onde o médium afirma estar resgatando um espírito que é pego entre os dois mundos. Eu vejo isto mais como se eles estivessem resgatando a condição e não o espírito. É como um fenômeno fantasma, que a haste de alguém fica para trás. Se alguém morre violentamente, ele não leva a morte violenta para o outro mundo, para o mundo espiritual.
É somente o corpo que morre violentamente e não o espírito. Então, o resgate é só para apagar a haste deste mundo. Então, a coisa toda espiritual é as pessoas virem aqui para retirar a negatividade deste mundo e se tornarem limpos outra vez. Qualquer coisa em que pessoas morrem em massa, qualquer um que procure médiuns por sofrimento, terá bons resultados, porque a tristeza e o sofrimento em massa expandem a mente das pessoas, fazendo-as alcançar a janela onde todos estão. E é aí que os médiuns fazem um bom trabalho, porque é um final feliz quando alguém morre rápido. Em 1943, o navio de guerra HMS Barham foi atingido por torpedos. Naquela noite, Ellen Duncan, uma conhecida médium de materialização, formou uma sessão espírita, na qual, aparentemente, um dos tripulantes mortos enviou uma mensagem para a família, e a nota ainda incluía uma descrição pública sobre a perda de Barham. E Ellen Duncan fora mandada para a prisão sob o ato de prática de bruxaria de 1735 e sentenciada a cumprir 9 meses no presídio de Holloway. Foi uma coisa ridícula prenderem e manterem a Ellen presa por várias semanas antes mesmo de lhe permitirem um julgamento. E eles a acusaram sob o ridículo ato de bruxaria em 1735. É absolutamente patético que na era de 1900 e alguma coisa, eles ainda aplicassem uma lei tão ultrapassada. Houve um clamor público, resultando que, em 1951, o ato de bruxaria fosse substituído pelo ato da prática de mediunidade fraudulenta, indicando que seria aceito a prática de médiuns verdadeiros, que produzissem evidências verdadeiras de contatos com os mortos. O mais elusivo e controverso de todos os fenômenos espíritas foi o ectoplasma. O ectoplasma é uma substância supostamente produzida pelos médiuns de materialização que fornece aos espíritos uma forma mais tangível. Tal fenômeno foi originalmente registrado no século XIX, mas a suposta ocorrência somente se espalhou nos anos de 1940 e 1950. Este é um misterioso tipo de substância. Parece fluídico, parece líquido e até gases que saem dos orifícios corporais e possivelmente da mente do médium em ação. Ou quem sabe, espíritos desencarnados, e isso se transforma em todos os tipos de coisa e até mesmo formas humanas. Este é um grupo. Minha mãe está sentada no meio e meu pai está atrás, em pé. Minha esposa está sentada próxima à minha mãe. A mãe de Thomas Harrison, Minnie Harrison, foi uma das médiuns de materialização mais renomadas do período pós-guerra. Don Mackenzie, um amigo espírita, tinha lembranças vívidas de certa sessão que acontecera aproximadamente 60 anos atrás. Em 6 de abril de 1946, nós testemunhamos esse ectoplasma, que saía de minha mãe, saía de sua boca e ia para o chão. E aquilo formou um círculo. E nós dizíamos: olha aquilo, olhe, é ectoplasma. E então aquilo começou a formar uma coluna de ectoplasma branca. E então podíamos ver que havia um rosto na parte de cima. Então, 2 mãos e 2 braços começaram a surgir dessa coluna, ou cilindro, e vinha em minha direção. Então, automaticamente eu estendi a minha mão e aconteceu que era Annie Dwight, que passara para o mundo espiritual em 1942. Ela segurou minhas mãos sobre a dela, que estava quente, e com esta mão ela colocou sobre a minha mão direita 4 flores de cravo. Juntando minhas mãos, ela disse: são para você. E eu fiquei sentado ali, acho que eu diria assustado. Quando eu vi algo assim, não há nada no mundo que pode provar que a vida não seja contínua. E esta é uma verdadeira convicção que carrego por toda a minha vida. Isso é algo do qual eu sempre me lembrarei.
Esta é a foto do ectoplasma saindo pela boca de minha mãe. E este é o lugar onde ela se sentou na cadeira, atrás da cortina do gabinete, que nesse caso a cortina estava enrolada, o que permitiu uma boa luz fotográfica para uma boa fotografia. O grande assunto é o ectoplasma que supostamente exala do médium e se forma. Existem centenas de pessoas que afirmam terem visto, por exemplo, em círculos horizontais, onde elas estariam uma simples reunião de fim de semana e elas formavam o ectoplasma e tudo mais, onde não se encontravam somente pessoas vivas, mas também os mortos. E mais uma vez, seu coração fica exposto a acreditar, porque as pessoas que testemunharam essas coisas são pessoas transparentemente honestas. Porém, testemunhos e provas fotográficas falharam constantemente em convencer os céticos ou em atender às exigências da ciência. Estudos psíquicos têm aumentado os tipos de evidências psíquicas fenomenais que podem existir mesmo longe da influência do médium ou da sessão espírita. O maior problema com o espiritismo é a condição da sessão espírita. Não são todos que querem vir ou estar lá. Nem todos concordam com o escuro. Se alguém quiser persuadir em provar as sessões, eles terão que produzir algo que possa ser visto fora das paredes das sessões escuras. E isto é crucial para persuadir uma audiência cética a entender o que está acontecendo. O outro grande sucesso na jornada de encontrar uma maneira objetiva de provar a comunicação com os mortos veio nos anos 50. Isso aconteceu fora de uma sessão espírita, mas aconteceu por acidente. Frederick Jurgenson era um produtor de filmes e documentários. Ele estava fazendo um filme em Bergson e ficou aborrecido quando descobriu que seus tapes foram invadidos por algumas vozes soltas. Ele achou que eram vozes captadas por transmissão direta de rádio, mas quando ele analisou as vozes cuidadosamente, ele notou que seu próprio nome era mencionado. Alguns de seus trabalhos foram submetidos a testes científicos e ficou provado que havia algo acontecendo por ali e que não poderia ser transmissão direta de rádio. Caso contrário, poderiam ser detectadas por meios científicos. A aparição de vozes misteriosas gravadas em tapes ficou então conhecida como fenômeno eletrônico de voz. Centenas de pessoas trabalham hoje nesse campo, não por causa da espiritualidade, mas porque estavam convencidos pelas evidências. Diferente do contato através do médium, este método eletrônico de tentar gravar vozes dos mortos fora das sessões espíritas parece ter sido levado ao escrutínio científico. Particularmente durante mais de 2 décadas ou pouco mais, talvez, temos investigado severamente. Investigamos a ciência, investigamos as evidências, investigamos os resultados produzidos sobre as condições que incluem dos princípios e argumentos, com a realidade desses fenômenos. Um dos argumentos seria o da transmissão direta de rádio, que estariam sendo coletadas e mal interpretadas. E a outra, fraude. Não é muito difícil de fazer experimentos onde você possa excluir ambos os argumentos, ou da transmissão direta de rádio e fraude. E são exatamente essas experiências que interessam, e existem muitas delas em evidência muito forte, e que certamente não foram inspecionadas por cientistas que estivessem realmente interessados nessa área. Até hoje, todo o trabalho de gravar vozes dos mortos falharam em convencer os céticos a acreditarem que suas gravações sejam provas de que os mortos possam se comunicar. As gravações já acontecem por mais de 70 anos e sempre parecem que estão prestes a um avanço na descoberta, se tornam promessas e promessas, e do outro lado, eu diria, temos os grandes pioneiros do rádio, etc. E você acha que eles próprios estivessem profundamente interessados em meios de comunicação, teriam projetado algo que eletronicamente pudesse dar provas concretas de que seja, porém, mais uma vez, essas promessas são promessas.
Nenhum dos pioneiros da comunicação que morreram fizeram contatos prováveis, seja por meio eletrônico ou mediúnico. Mas desde aquelas primeiras batidas ouvidas em Hydesville, o fenômeno espírita tem expandido a ambição da ciência e o limite do conhecimento humano.